Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, e me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No recolhimento do mês passado, nós aprofundamos no fato da Igreja ser família. O Opus Dei também, por ser uma partezinha da Igreja, é família porque a Igreja é família. E todos nós devemos tomar consciência de que desde o nosso batismo fazemos parte dessa família sobrenatural, cuja Santíssima Trindade é o modelo, a Sagrada Família de Nazaré é a melhor concretização na Terra, e dessa família também nós fazemos parte. Os primeiros cristãos já tinham consciência dessa realidade, tanto que São Paulo, no primeiro século, escreveu aos cristãos de Filipos: já não sois estrangeiros e hóspedes, mas concidadão dos santos e familiares de Deus. Então não somos estrangeiros, hóspedes ou estranhos, não olhamos para a igreja de fora, mas estamos dentro, fazemos parte dessa família e somos realmente irmãos, e devemos nos sentir assim, filhos de Deus, irmãos entre nós. Conheço um padre muito amigo que sempre lhe diz irmão e fala uma frase, ou irmã e fala uma frase, né? Acho interessante que ele chame as pessoas assim. Conheço também outros cristãos que muitas vezes chamam meu filho, minha filha, falando com carinho. É uma forma de se aproximar mais das pessoas, sem dúvida, mas é um verdadeiro carinho fraterno ou paterno. São Paulo também dizia que somos, como lemos, concidadãos dos santos. Vivemos na nossa cidade com os nossos irmãos cristãos que querem ser santos, que lutam pela santidade, e devemos olhá-los assim, ver o santo que um dia esse cristão será, esse irmão nosso será, se Deus quiser, ele estará com Deus e será santo. São Paulo diz também: domestic Dei, familiares de Deus. Então moramos na casa do nosso Pai Deus, moraremos, né, na casa do nosso Pai Deus para sempre no céu. Em um dos prefácios da Missa dos Defuntos se lê: desfeita a nossa morada na terra, nos é dada uma mansão no céu. Daí vem o título do recolhimento de hoje, né? Uma morada no céu. Um dia nós seremos plenamente filhos de Deus, irmãos dos santos, santos também, e moraremos na casa do nosso Pai Deus. Embora aqui na terra muitos cristãos ainda sejam filhos pródigos, né, que se afastaram da casa do Pai, que ainda não chegaram diante do seu Pai para poder dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas quando se confessam, voltam a morar ainda na terra, na morada do seu Pai Deus, pois Deus mora na nossa alma em graça. Nessa primeira meditação do recolhimento, nós vamos aprofundar na realidade da comunhão dos santos. Nós somos familiares de Deus, concidadãos dos santos, estamos chamados a viver essa santidade em união com os outros cristãos. E é uma realidade que São José Maria, fundador do Opus Dei, viveu intensamente e falou muito sobre ela. E nós vamos aprofundar hoje, talvez em alguns detalhes da sua vida que mostram isso, como ele vivia essa realidade da comunhão dos santos, os textos da Sagrada Escritura que ele gostava de utilizar para falar da comunhão dos santos,
até mesmo algumas imagens que ele cunhou, né, para explicar melhor essa comunhão. E, primeiro, a comunhão dos santos se dá com a comunhão com as pessoas da Santíssima Trindade. São José Maria vivia na presença de Deus, sentia-se muito filho de Deus, sempre acompanhado por Deus, por cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Procurava ser contemplativo no meio do mundo, ver a Deus através do trabalho, da família, do esporte, da cultura, etc., né? E se sentia contemplado por Deus o tempo todo, nunca se sentia só, sempre estava com Deus. Então tinha essa comunhão com Deus, que era o primeiro aspecto da comunhão dos santos. O segundo aspecto, além de viver na presença de Deus, vivia também na companhia dos anjos e dos santos, vivendo uma profunda, fortíssima comunhão dos santos. Em primeiro lugar, com a igreja triunfante, com os que estão no céu. Então, São José Maria, eu atreveria a dizer que ele vê os anjos e os santos não como simplesmente um devoto que olha para os santos e para os anjos como alguém que está muito longe, distante. Eu penso que ele tratava como verdadeiros amigos. Vai escolher alguns deles para serem patronos da obra, padroeiros da obra, né? São José, claro, Nossa Senhora, sem dúvida, São Pedro, São Paulo, São João, os arcanjos São Gabriel, São Rafael, São Miguel, né? E vai falar com eles de uma maneira muito natural, como um amigo. Um episódio simples, mas mostra esse trato amistoso com os anjos e com os santos. Uma vez São José Maria esteve em Portugal e pôde visitar a urna, né, que estavam os restos mortais de Santa Isabel, né, rainha de Portugal, né, infanta de Aragão, né, e São José Maria era dessa região, né, de Aragão, na Espanha. Então, quando ele esteve diante dessa urna, ele foi lá e deu uma batidinha na urna e falou assim: ei, aragonesa, né? Olha que eu sou da tua terra, né? Vamos ver como te comporta com os teus conterrâneos, né? Não é um trato distante, né? É um trato de quem está próximo, de quem é amigo dos santos também. Depois vive a comunhão dos santos com as benditas almas do purgatório. Reza por elas intensamente, principalmente no mês de novembro. Rezava muito, oferecia as missas, os textos, as comunhões pelas almas do purgatório. Chama-as de amigas, as minhas boas amigas, as almas do purgatório. Alguma vez ele chegou a dizer, quando ele subia no altar para celebrar a missa, ele sentia que as almas do purgatório puxavam pela batina. Não sei se é uma forma de falar ou se ele sentia realmente, né, fisicamente isso, né, pedindo orações, né, a São José Maria. E vive também a comunhão dos santos, já em outro nível, com toda a igreja militante, com todos os cristãos que estão lutando por ser santos. E mesmo com aqueles que talvez sejam bem diferentes, porque tem uma outra espiritualidade, a espiritualidade do Opus Dei, a busca da santidade no meio do mundo, né? Sendo contemplativos no meio do mundo, santificando as pequenas coisas, né, do dia a dia. Outros vão ter outro tipo de espiritualidade, talvez mais religiosa, né, como quem tem que se separar do mundo para encontrar Deus, se isolar para ter uma vida de oração. E mesmo com algumas pessoas que caluniaram, falaram mal, não era para ter isso dentro da igreja, mas teve. Falaram, muitos santos tiveram esse problema, né? Padre Pio e outros, que falaram mal deles, né? Hoje, com o tempo, as pessoas já morreram e já escrevi até um livro sobre a história do Opus Dei até esse momento. A gente sabe algumas histórias, né? Que tinha um padre chamado Arrupe, jesuíta, que, graças a Deus, poucos jesuítas, né? Que todos os jesuítas foram assim, são pouquíssimos, né?
mas tinha alguns jesuítas que não entendiam o Opus Dei, e esse concreto falava mal da obra. Mas depois de 40 anos falando mal, ele buscou uma reconciliação com São José Maria. E numa refeição fez a seguinte proposta a São José Maria: Monsenhor, eu penso que poderíamos organizar uma obra apostólica conjunta entre os jesuítas e o Opus Dei. Então, são quase 40 anos de incompreensões e de ciúmes que parece que foi embora, né? Depois de um curto silêncio, São José Maria sorri para ele e começa a falar devagar: Padre Arrupe, agradeço muito a sugestão, mas é impossível. Impossível porque os senhores têm que viver umas normas e uma disciplina que nada combinam com a vida dos fiéis do Opus Dei. Se promovêssemos essa iniciativa conjunta, o mais provável é que se causasse um mal a ambas as instituições, porque uma e outra viriam seu espírito desvirtuados. Penso que podemos trabalhar no serviço à Igreja muito unidos pela comunhão dos santos. E ao chegar a esse ponto, São José Maria olha com muito carinho nos olhos do Padre Arrupe, né? E diz que confia na sua ajuda, né? A minha e de todos os fiéis do Opus Dei, que rezarão e se mortificarão sempre pela companhia de Jesus. Depois faz uma outra comparação, dizendo: não dá para trabalhar junto, porque seria como um advogado trabalhar junto com engenheiro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mas estamos muito unidos e rezamos e mortificamos e oferecemos nosso trabalho por toda a Igreja, por todas as instituições da Igreja. Depois, São José Maria também dizia que existia uma particular comunhão dos santos nas instituições em si da Igreja, no Opus Dei, na Companhia de Jesus, e não só nas instituições, mas também nas famílias cristãs. O que significa isso? Que nós podemos nos ajudar muito quando nós lutamos por sermos santos. Para as diretoras do Opus Dei, certa vez São José Maria disse que elas tinham que rezar por todos, preocupar-se por todos, fazer-se entender por todos, prodigalizar-se com todos, ter caridade com todos e com cada um. E era o que ele fazia, preocupação que todos estejam bem, que estejam bem espiritualmente, que descansem, que estejam serenos, etc. E é algo que São José Maria queria que todos os cristãos vivessem, não só no Opus Dei. Tanto que escreveu em Forja, no livro Forja: lembra-te com constância de que tu colaboras na formação espiritual e humana dos que te rodeiam, de todas as almas. Até aí chega a bendita comunhão dos santos, em qualquer momento, quando trabalhas e quando descansas, quando te vem alegre ou preocupado, quando na tua tarefa no meio da rua fazes a tua oração de filho de Deus e transcende ao exterior a paz da tua alma, quando se nota que sofreste e que choraste e sorris. Então, São José Maria vai explicar claramente, principalmente no livro Amigos de Deus, que a nossa luta, a luta por adquirir virtudes, embora elas sejam pessoais, todo mundo tem que lutar para corresponder às graças de Deus, e essa luta é individual, por um lado. Todo mundo tem que lutar para adquirir virtudes, mas ninguém é um verso solto, ele vai dizer, ninguém está sozinho. Nós podemos ajudar os demais. Nunca podemos pensar que a nossa vida espiritual, a nossa vida cristã é um problema só nosso. E leia o texto dele em Amigos de Deus. Se todos nós somos homens e todos somos filhos de Deus, não podemos conceber a nossa vida como a trabalhosa preparação de um brilhante currículo, de uma luzida carreira. Todos temos que sentir-nos solidários, já que na ordem da graça estamos unidos por laços sobrenaturais da comunhão dos santos. Ao mesmo tempo, precisamos considerar que a decisão e a responsabilidade residem na liberdade pessoal de cada um. E por isso as virtudes são também radicalmente pessoais da pessoa. Contudo, nessa batalha de amor, ninguém luta sozinho. Ninguém é um verso solto, costumo repetir. De algum modo, ou nos ajudamos ou nos prejudicamos.
Somos todos elos de uma mesma corrente. Pede agora comigo, a Deus nosso Senhor, que essa corrente nos prenda ao coração de Cristo, até que chegue o dia em que contemplaremos face a face no céu para sempre. Então, essa comunhão dos santos que devemos ter entre nós, principalmente, né, vocês na família que fazem parte. Né? Um pai nunca luta sozinho. Quando é um bom pai, ele está conseguindo graça para os seus filhos, para a sua esposa. É bom a gente sentir-se acompanhado. Eu lembro de um sacerdote que quando eu me ordenei, ele dizia: Flávio, sempre lute acompanhado. Nas tentações, lute oferecendo para aquelas pessoas que têm as mesmas tentações que você. Na vida de oração, ofereça para aquelas pessoas que estão também fazendo oração. Você nunca está sozinho. Isso que se aplica a um padre com relação às pessoas que atende, ele nunca está sozinho. Também se aplica a um pai, ele nunca está sozinho. Vamos falar dos textos da Sagrada Escritura que São José Maria utilizava para explicar a comunhão do santo, que é uma realidade difícil de explicar, porque é uma realidade muito sobrenatural. Ele gostava muito de um Salmo 132, que ele citava em latim. Ó quam bono et iucundo habitare fratres in uno. Como é bom os irmãos morarmos juntos, traduzindo um pouco livremente essa frase. E por que ele repetia essa frase? Porque uma forma de nos ajudarmos é criar uma convivência agradável, ao ponto que as pessoas que convivem conosco possam dizer: ó quam bônus, como é bom morar com esse homem, com esse cristão, como é bom trabalhar com ele, pelo carinho, pela atenção, pela dedicação, né? Que nos dá alegria, evitando tudo que possa separar, ironias, isolamento, desinteresse pelos outros, brusquidão, antipatias gratuitas, desistência das pessoas. Não quero saber dessa pessoa, né? Uma forma da gente lutar é por viver a caridade com todos que estão no nosso ambiente. Outro versículo agora dos Provérbios que ele cita: frate que adjuvato a frate quasi civitas firma. O irmão ajudado pelo seu irmão é tão forte como uma cidade amuralhada. Uma cidade, né? Na Europa se vê mais as cidades que estão protegidas por um muro, né? A cidade está dentro, é uma espécie de forte. Né? E ele diz: um irmão que é ajudado por seu irmão cria essa proteção. É a fortaleza da fraternidade entre nós. Os demais se sentem protegidos, fortalecidos, amparados com a nossa presença amorosa. E faz referência a essa firmeza da ajuda mútua. E Dom Javier Echevarria, que foi prelado do Opus Dei, viveu muitos anos, né? Desde que ele tinha 18 anos, ele foi para o lado de São José Maria. Ele contava uma vez uma experiência simples, que São José Maria, porque tinha uma diabetes muito forte, se cansava mais, se cansava muito, já tinha certa idade também. E tinha um dia que ele estava cansadíssimo, né, por causa da doença. E foi numa parte da casa central do Opus Dei, era uma casa muito grande, onde morava mais de 70 rapazes que se preparavam para ser padres. E São José Maria contou para Dom Javier, que era o seu secretário, que ele foi para dar uma volta, para descansar, porque não aguentava mais. Mas ao chegar lá e ver os rapazes do Opus Dei estudando com intensidade, outros estavam rezando, ele falou assim: não posso desistir, eu não posso, né? E ele disse: José Maria, você tem que continuar trabalhando, esquecendo-te de si, ainda que esteja cansadíssimo. E eu deixei os seus irmãos, disse São José Maria a Dom Javier, e voltei ao trabalho, pensando na obra e naqueles que viriam no futuro, que eu podia, né, sustentar não só aqueles que estavam ali, mas todos que viriam no futuro. Então, assim,
lutar acompanhado. Talvez a frase que mais claramente explica a comunhão dos santos é a frase de Jesus na última ceia, quando Jesus diz, eu me santifico por eles, para que eles sejam santos. Que o próprio Cristo diga isso, né? Falava isso dos apóstolos, principalmente, mas de todos os cristãos. Eu me santifico por eles, eu me aperfeiçoo, eu luto, né? Outra frase que São José Maria citava, de São João, capítulo 15, versículo 5, eu sou a videira e vós os ramos, e vós os sarmentos. É uma frase muito conhecida. Mas essa frase de Cristo mostra que não basta uma unidade exterior, que é preciso ter uma união interior. Porque a mesma seiva é que chega a cada um dos ramos, a cada um dos sarmentos. Vivemos a mesma vida da graça. Nós vivemos com os outros cristãos a mesma vida divina. Nós estamos unidos a Cristo. Então, nisso se baseia essa forte comunhão dos santos que há entre nós, entre os cristãos. Nós todos temos a vida de Cristo em nós. E devemos estar muito unidos entre nós. No livro Caminho, no ponto 545, São José Maria diz, vivei uma particular comunhão dos santos, e cada um se sentirá a hora da luta interior, a hora do trabalho profissional, a alegria e a força de não estarem sós. Não estamos sós. E devemos pensar também que há muitos cristãos que precisam de nós. São José Maria, numa época que tinha a guerra civil espanhola, guerra é sempre uma situação de muita injustiça, de muita dor, de muita morte, de muita... E São José Maria rezava muito pelas pessoas do Opus Dei que estavam espalhadas, e não só pelas pessoas do Opus Dei, por todos os cristãos. Havia uma perseguição religiosa, né? E morreram 6.000 religiosos nessa guerra, entre padres e freiras, né? Muitos, né? Na Espanha. E quanta gente sofrendo por ser católico. Então, São José Maria sentia a responsabilidade de sustentar os outros com a sua oração. E uma vez o prelado anterior do Opus Dei dizia, também agora em muitos lugares do planeta há irmãs e irmãos de vocês, minhas filhas e meus filhos, que experimentam cotidianamente situações de violência, desordens públicas, ataques terroristas, guerras ou revoluções, ou contrariedades diversas, doenças talvez duras, dificuldades familiares, falta de trabalho, desemprego. Não me canso de pedir-lhes que os ajudem, como eles nos ajudam também, mediante o oferecimento das suas penas ao Senhor. Podemos fazer isso, ainda estando fisicamente muito longe, se colocamos constantemente em movimento essa corrente de caridade que é a comunhão dos santos. Então, sentir essa comunhão dos santos e essa responsabilidade de estar próximo dos outros. Não podemos nos isolar, distanciar espiritualmente, e menos ainda fisicamente. Quando alguém se isola dos demais, quando se começa a sentir um estranho na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no movimento que frequenta, na paróquia em que está, começa a ser uma pessoa que está em perigo. E normalmente a culpa está na pessoa que faz isso, que se isola, porque volta muito para si mesma, passa a pensar muito em si mesmo e começa a criar problema onde não tem. Mas é um perigo das pessoas que se isolam, né? Muito forte. Temos que abrir-nos aos outros, preocupar-nos com os outros, que os outros estejam bem. Então, antes de encerrar essa meditação, eu gostaria de falar de algumas imagens que São José Maria utilizava para explicar a realidade da comunhão dos santos. A primeira imagem que ele utiliza é bem simples. Que diz que nós somos elos de uma mesma corrente. Os elos de uma corrente podem ser de materiais diferentes. Um de ouro, outro de prata, outro de platina, outro de ferro, outro de aço. O importante é que cada um se sinta responsável pelo outro e que cada um sustente o outro. Tanto que no livro Suco, São José Maria escreveu: um pensamento que te ajudará nos momentos difíceis. Quanto mais aumentar minha fidelidade,
melhor contribuirei para que os outros cresçam nessa virtude. É tão atraente sentir-nos sustentados uns pelos outros. E como se mede a resistência de uma corrente? Pelo elo mais fraco. Já pensaram nisso? Mais fraco que a corrente vai arrebentar ali, no elo mais fraco. É que nós não sejamos nunca o elo mais fraco. E São José Maria dizia, temos que ser heróicos, santo é pouco, muitos santos. A igreja necessita de homens firmes, de pessoas em que se possa apoiar. Então é uma chamada a essa responsabilidade. Outra imagem utilizada por São José Maria, da transfusão de sangue. Quando uma pessoa está enfraquecida, porque não sei se está anêmica, ou porque tem algum problema no seu próprio sangue, que se faz uma transfusão, até às vezes para poder operar, para poder tratar de uma doença, sem fazer a transfusão antes. O que ele diz no ponto caminho 544? Comunhão dos santos, como dizer-te? Sabe o que são as transfusões de sangue para o corpo? Pois assim vem a ser a comunhão dos santos para a alma. Se alguém está mais fraco, em algum ponto, nós podemos ajudá-lo com o bom exemplo, com a graça que nós alcançamos com a nossa luta, com a pontualidade nas nossas orações, com as nossas mortificações na comida, com a delicadeza na caridade. Estou ajudando aquelas pessoas que precisam. Outra comparação que ele também utilizava é dos atletas, dos corredores, numa corrida de revezamento. Isso é mais para mostrar a comunhão dos santos durante a história, durante o tempo. Os primeiros cristãos pegaram o bastão da corrida e correram muito bem. Os primeiros cristãos viveram um heroísmo, Muitos morreram mártires, e faziam um grande apostolado, e pregavam a palavra de Deus, estavam convencidos que tinham que ser santos. A gente vê isso na história da igreja. Os primeiros cristãos tinham uma consciência muito clara disso, que infelizmente muitos perderam. Então São José Maria dizia, os primeiros cristãos correram bem, não falava assim, mas falava da corrida de bastão, que o bastão agora está conosco. E durante a história da igreja, tantos correram tão bem, tantos santos que foram muitos santos. Agora o bastão está conosco. Vamos deixar cair o bastão? Não podemos, E vamos correr com a intensidade que esses santos corriam, para poder passar o bastão com a mesma categoria humana, com a mesma intensidade de amor, de luta. Então o bastão está conosco. São José Maria diz, recai sobre ti, apesar das tuas paixões, a responsabilidade pela santidade, pela vida cristã e pela eficácia dos outros. Bem, vamos encerrando essa primeira meditação do recolhimento sobre a comunhão dos santos, pedindo a Nossa Senhora que Nossa Senhora é mãe de todos os cristãos e uma união muito especial, nossa com nossa mãe espiritual, que ela interceda por nós, para que nós busquemos a santidade e vivamos essa realidade maravilhosa da comunhão dos santos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos, inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.